Adrenalina, diluída, pura, e aí, como é que é feita a adrenalina? Bom, eu posso dizer que a adrenalina pode ser feita pura, diluída, inclusive inalação. Mas tem um momento certo de utilizar esta adrenalina a depender de cada situação. E aí, quer entender quais são esses momentos e o porquê? Porque uma coisa é usado na situação X, mas por quê? Qual é a ação? O que eu quero? Entendeu? Então, se você quer aprender de forma definitiva, você já sabe, né? Veja o vídeo até o final, dá aquele like, não deixe de curtir, seja inscrito. Se você ainda não é inscrito, siga a gente lá no Instagram, tem muita coisa bacana acontecendo por lá. E, se você puder, ajuda a gente aqui no canal, beleza? Então, vamos aqui pro vídeo. Então, olha só, adrenalina pura. Então, primeiro passo, antes de você entender a adrenalina pura diluída, para que serve a adrenalina, tá? Então, a adrenalina é uma droga que vai fazer estímulo em receptores betas e alfas, dependendo da sua concentração. Então, a gente tem no nosso corpo diversos locais que a gente tem esses receptores. Só que essa droga também, ela atua por afinidade nos receptores beta cardíaco e também lá no beta 2 do sistema respiratório, certo? Então veja só, o que eu preciso entender? Depende do qual momento, tá? Então, vamos lá. Frequência cardíaca, você tem que entender isso aqui, tá? A nossa frequência cardíaca é em torno de 70 batimentos por minuto. Nossa frequência cardíaca é em torno de 70 batimentos por minuto. Se eu quero uma frequência cardíaca maior do que 70, tá? Então, se eu quero uma frequência cardíaca maior, eu preciso estimular o marca-passo sinusal, tá? A ter mais batimento, tá? Então, preciso, se eu quero ter, sei lá, mais do que 70, vou colocar aqui aumento de frequência cardíaca, a gente vai usar uma estimulação com adrenalina. O que a adrenalina ou epinefrina faz? Ela vai lá no marca-passo, o marca-passo vai ser estimulado a bater mais rápido, ok? Quando um paciente tem uma parada cardiorrespiratória, a gente entende que se ele está parado, independente se é a ESP, a sistolia, FV, TVS, né, TVSP, esse paciente perdeu o pulso e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer as compressões. As compressões vai fazer o paciente voltar? Não, não vai. As compressões são feitas para a gente manter uma perfusão cerebral e também uma perfusão cardíaca, onde eu tenho células que são irreversíveis, células que não podem, em momento algum, ficar sem oxigênio. Porque se entrar numa respiração anaeróbica, a gente vai ter pouca concentração de energia e a gente vai ter morte celular. Então, para que a gente faz compressões? Para isso. Então, a compressão faz o paciente voltar? Jamais. Agora, o que de fato faz esse paciente voltar é o estímulo que a gente faz lá no marca-passo sinusal. E quem é que eu vou utilizar no marca-passo sinusal? Adrenalina. Então, como eu preciso de um estímulo lá no sistema do nosso sinusal, eu preciso de uma grande carga. E aí a gente acaba fazendo adrenalina pura, no caso do paciente adulto, eu vou estar fazendo 1 miligrama para fazer um estímulo a cada de 3 a 5 minutos. Tá? Então, de 3 a 5 minutos, a gente coloca 1 grama de carga lá no marca-passo sinusal para estimular ele, para que ele volte novamente. Então, quem faz o paciente voltar é a adrenalina. Por isso que toda a parada cardíaca, independente do tipo do ritmo, a gente vai usar adrenalina. Não tem nenhuma parada que nós não vamos usar adrenalina, porque é ela que vai acordar o nosso sinusal. Acorda aí, você está dormindo, entendeu? Então, é ela que vai lá fazer isso. As compressões para perfusão, a ventilação para a gente ter oxigênio para ser perfundido. Então,
É só para a gente entender essa dinâmica. Diluída. Quando um paciente tem uma frequência cardíaca reduzida, tá? Então o paciente tem uma frequência cardíaca reduzida, tá? E vamos colocar valor para ficar mais interessante. Esse paciente está com 40 de batimentos por minuto. 40 é um número baixo para um paciente adulto, né? O mínimo seria 60, até porque o basal seria em torno de 70. Então 40 está bem abaixo do que eu considero normal. Então eu posso fazer adrenalina para estimular o marcapasso sinusal, para que o marcapasso sinusal faça o quê? Um aumento do batimento, ou seja, vamos imaginar que eu fiz um estímulo e esse paciente agora, depois que eu coloquei adrenalina, esse paciente foi para 80 batimentos por minuto, tá? Só que isso aqui tem que ser de forma contínua, não pode ser uma descarga grande, igual eu coloco aqui em cima. Não posso fazer 1 grama de uma vez no paciente. Por quê? Porque senão eu teria um paciente que sai de 40 lá para 130, aí na hora que acabasse o efeito, 3 a 5 minutos, o paciente voltaria para 40. Então, nesse caso, por que a adrenalina vai ser diluída? Então, vai ser, por exemplo, aqui, ó, 1 miligrama em 100 ml de soro glicosado 5%, tá? Então, isso aqui vai ser de forma o quê? Contínua, em bomba de infusão, calculado por peso, tá? Então, diluído quando? Quando eu quero elevar a frequência cardíaca e manter ela elevada. Porque não adianta eu elevar e desligar a droga. Não adianta eu colocar uma carga de adrenalina e parar essa carga. Então eu preciso fazer justamente o quê? De forma contínua. Então, de forma contínua, ela vai ser diluída em solução glicosada, em torno de 100 ml aí, né? Para fazer essa função, tá? Inalação. Então veja só, lembra que uma das ações também que a gente pode utilizar seria fazer uma broncodilatação, tá? Então, para fazer uma broncodilatação, é interessante a gente usar o vapor, ou seja, a nebulização. Então a gente pode utilizar aqui, ó, a adrenalina também para fazer a inalação. E essa adrenalina na inalação, o paciente está lá. Cada vez que ele inspira adrenalina, né? Junto ali, né? Naquele vaporzinho ali. E aquele ali já vai se ligando e já vai fazendo efeito de broncodilatação. Então pensa num paciente que já usou salbutamol, né? O paciente já usou salbutamol, que é um broncodilatador, não resolveu o broncodilatador, e aí se usa também a adrenalina, é uma opção também. Então a adrenalina pode ser feita por inalação. Então o que é legal? Que uma droga ela tem diversas formas de ser utilizadas de formas diferentes também, tá? Então existem formas diferentes de ser feito a adrenalina, tá bom? Então só para vocês entenderem aí que existe essa situação onde eu preciso entender o que a adrenalina está fazendo, aliás, o que a adrenalina faz para eu saber qual é o momento que eu posso utilizar, beleza? Então, eu vou usar pura? Vou usar pura quando eu quero dar uma descarga no nó sinusal, justamente quando o paciente está parado. Eu vou fazer diluída? Sim, quando eu quero ir estimulando de uma forma mais suave o nó sinusal para eu aumentar e manter um nível de frequência cardíaca, tá? E eu vou usar inalação quando realmente eu quero fazer uma broncodilatação. E aí, curtiu? Gostou? Tá? Então você precisa ter domínio de medicamentos, porque isso faz você ter segurança quando você for fazer a administração, não vai ter dúvida quando diluir e muito menos em qual é o momento que você está utilizando a droga, beleza? Tudo isso e muito mais tem dentro do meu curso de administração de medicamentos. Lá tem muito conteúdo para você crescer na profissão.